Fala pessoal, beleza? Meu nome é Rafael Mesquita e você está assistindo mais um vídeo do nosso curso de JavaScript, que aborda os fundamentos da linguagem. Nesse vídeo nós vamos falar sobre os comandos de repetição aninhados. Seja muito bem-vindo! Nós vamos ter uma pequena introdução e depois a gente vai apresentar um exemplo prático para trabalhar os comandos de repetição aninhados. Primeiro vamos para a introdução. Nós já aprendemos a fazer repetições em JavaScript utilizando os comandos for, while e do while. Os laços simples, eles funcionam muito bem para diversas situações, só que às vezes a solução de um problema ela passa pela necessidade de construção de laços alinhados, ou seja, um laço dentro de outro laço. Para tentar visualizar melhor esses dois contextos, a gente vai para uma situação exemplo. Primeiro começando por um cenário mais simples e depois a gente vai evoluir para um cenário um pouquinho mais complexo. O exemplo que nós vamos utilizar vai ser o cálculo dos divisores. Essa é a primeira situação, mais simples. Suponha que o problema seja, mostre na tela os divisores do número 10. Lembrando que os divisores de um número são aqueles que resultam em resto zero em uma conta de divisão. Por exemplo, 10 dividido por 1 tem resto zero, então 1 é divisor de 10. Agora, 10 dividido por 3 não tem resto zero. Então, eu não posso dizer que o número 3 é um divisor de 10. O que a gente quer, então, é que o nosso programa mostre como resultado a seguinte saída que foi exibida ali no console. Esse trecho de código apresenta uma possível solução para o problema, baseada na utilização de apenas um comando de repetição. Nesse caso, o comando utilizado foi o comando for, mas poderia ter sido utilizado o while ou do while também. O resultado da execução do código vai ser a exibição dos divisores de 10 na tela e em seguida a gente vai mudar um pouquinho esse problema. Agora a gente vai ter um cenário um pouco mais complexo. Imagina que a gente queira mostrar na tela os divisores existentes para cada um dos números, considerando um intervalo de 1 até 10. O resultado esperado para esse problema pode ser observado no console à direita. Perceba que agora a gente não quer apenas os divisores do número 10, que podem ser observados lá no canto direito inferior da imagem. Nós queremos os divisores de todo o intervalo, ou seja, os divisores de 1, os divisores de 2, de 3, de 4, de 5, até os divisores de 10. Então é uma solução mais elaborada que a gente vai precisar. Aqui nós temos uma solução para o problema baseada em comandos de repetição aninhados. Perceba a existência de dois comandos for. Um mais externo, controlado pela variável i, o qual tem a finalidade de varrer o intervalo estabelecido, ou seja, de 1 até 10, e um for mais interno, controlado pela variável j, o qual vai ter a finalidade de testar quais são os valores de j divisores dos números armazenados na variável i. O ponto principal desse exercício é a gente entender que por conta dos dois fors aninhados, nós vamos ter uma variação dos valores de j em função dos valores de i. Nessa tabela, nós temos todas essas variações possíveis. Mas para facilitar, vamos pegar um exemplo. Considere quando i for igual a 4. Nessa situação, o for interno vai variar o j de 1 até 4. E vai testar se o 1 é divisor do 4, se o 2 é divisor do 4, se o 3 é divisor do 4 e, por fim, se o 4 é divisor do 4. E durante esses testes, para o i igual a 4, nós estaremos imprimindo na tela as seguintes informações. Só que isso vai acontecer não só quando o i for igual a 4, lógico, né? Mas quando o i for igual a todos os números desse intervalo de 1 até 10. Nesse slide, nós estamos apresentando a solução para o mesmo problema. No entanto, essa solução agora está baseada em dois comandos whiles, mas a lógica é a mesma que foi discutida anteriormente. O legal é você rodar esses exemplos, alterar os valores, enfim, trabalhar um pouco mais nesses códigos para entender de fato o que está acontecendo internamente. Nessa prática nós vamos aprender sobre os comandos de repetição aninhados. Eu estou com o Replit aberto aqui na nossa última versão, que foi para trabalhar os conceitos de comando de repetição. Eu vou deletar esse enunciado e vou colocar agora um novo enunciado com um novo requisito, que é justamente esse que está especificado nessa linha 6 aqui. Para cada um dos dependentes, então a gente continua recebendo os dados para 5 pessoas, só que o detalhe aqui, para a gente abordar esse conteúdo de comandos de repetição aninhado, é que para cada um dos dependentes, a gente vai solicitar o ganho mensal de cada um deles.
É como se fosse o seguinte: existe uma pessoa que possui um filho e uma esposa, por exemplo, ou seja, 2 dependentes. A gente, além de pedir para o usuário digitar um número desses dependentes, e aí o usuário digitaria 2, ele ainda vai pedir para cada um desses 2 dependentes que eles digitem o ganho mensal deles. Então vai existir agora o salário bruto desse que é o chefe de família, mais os ganhos mensais dos dependentes. E isso tudo vai formar o salário bruto da família. E a gente vai considerar esse salário bruto, então, para calcular a renda per capita. Então agora a gente vai para a solução anterior, né? A gente já tem um comando de repetição, que é esse aqui, está fazendo a repetição para 5 pessoas. O que acontece agora é que, após receber um número de dependentes, a gente vai fazer uma repetição aqui para cada um dos dependentes digitar a quantidade de ganho mensal deles. Então, é depois de receber aqui o número dos dependentes, a gente agora vai fazer um outro comando for. Esse outro comando for, eu vou dar um Ctrl+C, Ctrl+V aqui, ó, nesse primeiro comando for, e eu vou fazer com o for também. Eu só vou mudar o nome da variável, ela vai ser de j, e a repetição dessa variável vai ser de 1, enquanto j for menor ou igual ao número de dependentes que foi digitado. Porque para cada um dos dependentes nós vamos digitar um ganho mensal. Então, no lugar de 5 aqui, eu vou colocar justamente a variável dependentes e vou alterar o j também de 1 em 1. Ok? A gente vai fazer essa solicitação de ganho e eu vou salvar numa variável. Então, eu vou copiar aqui, ó, salário bruto, porque o ganho também vai ser dinheiro, né? Então, também vai ser convertido para float. Vou dar um tab e colocar essa parte aqui dentro aqui. O detalhe também, deixa eu até dar um Ctrl+Z aqui, ó, é que todo esse cálculo que a gente estava fazendo do IR aqui e do salário líquido, não, vai ficar tudo para o final. Mas esse cálculo que a gente vai fazer aqui, ó, anteriormente, isso que vai ficar dentro do nosso comando de repetição. Então eu vou deixar essa parte aqui do lado de fora, certo? Toda essa parte aqui realmente no mesmo nível que ela já estava. E aqui dentro, vou colocar isso mais para baixo, para a gente não confundir. E aqui dentro, para cada um dos dependentes, a gente vai fazer a leitura do ganho mensal desse dependente. Aí eu vou chamar essa variável apenas de ganho mesmo, e eu vou pedir para o dependente digitar o seu ganho mensal. Vou digitar isso aqui, ganho mensal. Isso vai se repetir para cada um dos dependentes. Daí, esse ganho mensal, ele vai entrar somando o valor do salário bruto que eu já tinha recebido anteriormente. Então, eu vou querer acumular o valor desse ganho mensal naquele valor que eu já tinha. Então, por exemplo, a pessoa ganha R$1.000 de salário bruto, mas tem um dos seus dependentes que ganha R$100. Então, eu quero adicionar esses R$100, que é um ganho mensal do dependente, àquilo que já existia no salário bruto, que eram os R$1.000. Então, após receber o ganho mensal de um dependente qualquer, eu vou atualizar a variável salário bruto, adicionando a essa variável o ganho. Só que se eu colocar apenas o ganho aqui, o que eu vou estar fazendo? Eu vou estar substituindo, sobrescrevendo aquele R$1.000 que existia no salário bruto aqui em cima, pelos R$100 de ganho mensal de um filho, por exemplo, desse trabalhador. Eu quero adicionar a esse R$1.000 que já existia. Então, para fazer esse tipo de cálculo, que é uma soma acumulada, a gente vai repetir o valor anterior, que já existia no salário bruto, e vai somar, vai adicionar esse valor, o ganho mensal, desse dependente que acabou de ser lido aqui em cima. Fazendo isso, a gente já consegue ficar atualizando o salário bruto. Daí aqui eu vou tirar essa linha, né, que está sobrando, e vou finalizar o meu comando for alinhado. Então aqui a gente tem um for mais externo, que vai controlar justamente o número de pessoas para as quais a gente vai receber o nome, salário bruto e número de dependentes, e um for mais interno, ou seja, alinhado a esse for externo, no qual nós vamos receber os ganhos mensais dos dependentes. Pode ser inclusive 0. Imagina que você tem um dependente que não ganha nada, ele digitaria 0 aqui para esse dependente. A gente estaria acumulando no valor do salário bruto todos esses ganhos mensais dos dependentes, para depois calcular essa renda per capita em cima desse salário bruto já adicionado desses ganhos mensais. O restante continua exatamente igual, a gente só vai rodar aqui para a gente visualizar pelo menos um usuário. Então vou dar um Ctrl S para salvar e vou rodar novamente nosso código e ele vai ficar assim, ó. Por exemplo, João, digite seu salário bruto. Ele ganha R$10.000, 1, 2, 3. E aí o número de dependentes, 2. Aí agora eu vou digitar o ganho mensal de um dependente. Esse dependente ele ganha R$200 por mês. E um segundo dependente ganha R$300 por mês.
Então o total do salário bruto dessa família vai ser o quê? Os R$ 10.000 do João, mais 200 e 300 dos dois dependentes. Então seria R$ 10.500. Em cima desses R$ 10.500 que a gente vai calcular o imposto de renda como sendo 15%. Então ele vai calcular 8.925, já descontando os 15% do imposto de renda em cima dos 10.500, porque a gente está calculando o imposto de renda em cima do valor total do salário bruto. Nesse caso, né, ele vai entrar aqui no ELSE. E o salário bruto foi justamente a soma, né, do salário bruto digitado pelo usuário inicialmente, mais os ganhos mensais dos seus dependentes. Em termos de código é assim mesmo que vai ficar. A gente só vai salvar aqui o enunciado também. E agora a gente vai no controle de versão e vamos salvar essa versão com esse nome aqui, ó, 10 comandos de repetição alinhados. Beleza, com isso a gente fecha essa prática. Muito obrigado por assistir, eu espero que tenha compreendido os conceitos de comandos de decisão alinhados. Um grande abraço e até a próxima!